E se a história mais famosa da Bíblia dependesse de um único homem, que poderia ter escolhido diferente? Judas caminhou com Jesus, viu milagres, ouviu cada ensinamento, mas ficou marcado como o traidor que mudou o destino da humanidade. A crucificação, a redenção, tudo parece passar por aquela decisão no Monte das Oliveiras. Mas existe uma pergunta que poucos fazem. Se Judas nunca tivesse traído Jesus? Existe uma pergunta que poucos fazem. O plano divino dependia disso? Porque quando olhamos mais de perto essa história, algo começa a não encaixar. É exatamente isso que vamos explorar juntos nesse vídeo. Um caminho alternativo que pode abalar tudo o que a gente acha que sabe sobre a crucificação, a salvação e até sobre o livre-arbítrio. Se você já parou para pensar nisso, ou se só de ouvir essa pergunta já sentiu um aperto no peito, cara, fica comigo até o final. Vamos mergulhar fundo nessa história que talvez nunca tenha sido contada dessa forma. Para tudo. E imagina isso agora. Judas hesita, olha para Jesus nos olhos, sente o coração acelerado e diz: não entrega o beijo. Não pega as 30 moedas. Aquela noite no Monte das Oliveiras vira outra coisa completamente louca. Jesus continua livre, pregando, curando, desafiando os poderosos. E o sangue que pagou tudo? Será que a traição era o único jeito para o sacrifício acontecer? Ou Deus teria outro plano insano? Isso mexe com você? Porque tá mexendo comigo agora. E o que acontece nos dias seguintes? Fica grudado aí, porque isso vai virar de cabeça para baixo tudo o que você pensa sobre salvação, destino e perdão. Entre os discípulos, Judas não era apenas um seguidor qualquer. Os relatos bíblicos mostram que ele tinha uma função específica dentro do grupo. Era responsável pela bolsa de dinheiro, algo que exigia a confiança direta de Jesus. Isso significa que, em algum momento, ele foi visto como alguém confiável. Pense nisso por um instante. O homem que a história lembraria como traidor caminhava todos os dias ao lado de Cristo, ouvindo sobre fé, perdão, reino de Deus e transformação. Como alguém que presenciou tudo isso chega ao ponto de entregar Jesus? É exatamente aqui que a história começa a ficar ainda mais profunda. Então chegamos ao momento que mudaria para sempre a história do cristianismo. Em algum ponto daquela semana, em Jerusalém, Judas toma uma decisão silenciosa: procurar os líderes religiosos e oferecer algo que eles desejavam desesperadamente. A oportunidade de prender Jesus sem provocar uma revolta popular. Os evangelhos registram o acordo pelas 30 moedas de prata, um valor que atravessaria os séculos como símbolo de traição. E é exatamente aqui que a história entra em um território ainda mais intrigante, porque muito antes daquela noite no monte, os próprios evangelhos mostram Jesus falando abertamente sobre o que estava por vir. Ele dizia que o Filho do Homem seria entregue, rejeitado, sofreria nas mãos dos líderes religiosos e acabaria crucificado. Essas palavras aparecem várias vezes nos relatos bíblicos, como se algo muito maior já estivesse em movimento. Então surge o grande paradoxo que atravessa séculos de reflexão cristã. Judas estava cumprindo uma escolha pessoal, ou fazia parte de um plano divino que já estava em curso desde o início? E quando olhamos para essa história com calma, surge uma possibilidade que muda completamente a forma como muitos enxergam esse momento da Bíblia. Se Judas tivesse voltado atrás, se naquele instante no Monte das Oliveiras ele tivesse simplesmente decidido não entregar Jesus, o que realmente teria acontecido? Os líderes religiosos já buscavam uma forma de prender Cristo. A tensão em Jerusalém estava crescendo e os ensinamentos de Jesus estavam abalando estruturas antigas. Talvez a prisão acontecesse de outra maneira. Talvez outro evento desencadeasse tudo. Ou talvez a história seguisse um caminho que ninguém jamais imaginou. Se essa reflexão sobre Judas e a história de Jesus te fez pensar, e você chegou até aqui, inscreva-se no canal
para continuar explorando curiosidades e mistérios da Bíblia. Comente: a história tem um propósito para mostrar que assistiu até o final e participou da reflexão. Deixe também seu like, porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas interessadas em histórias bíblicas e ensinamentos de Jesus. E para continuar nessa jornada, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora.